Ficção científica brasileira, por onde você pode começar a ler, a pesquisar e a se inspirar para escrever seus contos e romances dessa expressão da literatura fantástica. Foi isso que eu tratei na palestra no 4º encontro de mangá, anime, ficção científica e cultura pop no Ensino de Ciências, que foi um evento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, confira aí a conversa e se você quiser ver o papo inteiro, assim como também outras palestras desse evento, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Então, bora lá! O título dessa minha fala vai ser Como uma onda no mar, um percurso pela ficção científica brasileira, ok? E nesse processo eu vou começar aqui antes mesmo das ondas, antes da maré se formar. Vou começar aqui dos primórdios de quando que surgiu a ficção científica. O que a gente vai ver aqui? Espero que dê tempo. O que a gente vai ver aqui ao longo dessa fala? Vou falar desses primeiros momentos da ficção científica brasileira, do que é o que diabos é isso de conceito de onda. Falar da primeira onda, da segunda onda da ficção científica, da terceira onda da ficção científica e será que estaríamos já entrando numa quarta onda? Que é algo particularmente eu acredito que sim, tá? E desde já, meu povo, eu vou falar isso tudo aí no final, mas lembrando, tudo que eu falo aqui tem vídeos específicos lá no canal Fantástico Cursos, no YouTube, eu vou falar do canal no final, ok? Então, se eu, por acaso, por conta do tempo, eu falar alguma coisa muito rápida, não der para anotar alguma coisa, tem as séries lá no canal Fantástico Cursos sobre essas questões, tá bom? Então, vamos lá para essa caminhada pela ficção científica do nosso país. E falar da ficção científica, começar nos primeiros momentos, tá? Alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras chamam isso até mesmo de período de proto-ficção científica brasileira, tá? Como, por exemplo, a Thalita Rebouças, lá da Federal do Maranhão, tá? Mas aqui eu vou considerar que, inclusive, foi objeto do meu doutorado, que foi a manifestação da ficção científica brasileira na Belle Époque, né? No período da República Velha Brasileira de 1889 e 1930. Quando eu estou falando aqui, gente, de primeiros momentos, eu vou passar aqui, principalmente no momento de que o Brasil está começando a querer abraçar uma modernização, até mesmo para alinhar o contexto europeu, principalmente o modelo francês, tá? Ou seja, mas aqui ainda no final do século XIX, ainda tínhamos um país essencialmente agrário que começava a ensaiar uma modernização tímida, tá? Mas que era muito que era algo de muita ansiedade por parte das elites, principalmente as elites paulistas e cariocas, lembrando que no começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital federal, tá? Então vamos nessa. E aí eu estou mostrando para vocês algumas obras que eu vou falar nos slides seguintes, tá? Mas que aqui já dão uma amostra dessa ficção científica do final do século XIX e comecinho do século XX, tá? Então vamos nessa. O que nós temos aqui? Começando para falar de algumas tendências desse primeiro momento, dos primeiros momentos da ficção científica brasileira. O que a gente tem? A gente pode observar, por exemplo, e aqui, gente, para vocês que tem muitos educadores aqui, educadoras, fica a dica também para usar isso em sala de aula e também para pesquisar, tá? Muitas pessoas aqui querem fazer TCC, mestrado, doutorado, então fica a dica. O que a gente observa muito nesses primeiros momentos de que a gente vai chamar aqui de uma ficção científica brasileira é a presença, por exemplo, do sobrenatural científico. Qual a ideia central? O assombro diante da ciência. Eu estou usando assombro aqui justamente no aspecto de que a ciência é novidade no Brasil, né? Como é que funciona a eletricidade? Né? Como é que funciona o telefone? Será que com o telefone eu consigo falar com os mortos? Isso era ideia, gente, corrente na época, inclusive refletindo até mesmo o impacto que a ciência estava tendo na própria Revolução Industrial lá na Inglaterra vitoriana. Mas, para a gente se localizar, ali em cima, no canto superior direito, vocês estão vendo ali a obra do Doutor Benignos, tá? Doutor Benignos, do autor Augusto Emílio Zaluar, de 1875, é a primeira obra de ficção científica brasileira, tá? Também, não posso deixar de citar aqui uma obra de 1899, que é A Rainha do Ignoto, da cearense Emília Freitas. Essa aí, gente, é a primeira fantasia brasileira e também a primeira ficção científica de autoria feminina, tá?
É muito interessante essa questão, porque é uma obra que inclusive vem sendo resgatada de diferentes editoras. Já fiz 2 vídeos no canal Fantástico Curso sobre isso. Na época, quando eu fiz os vídeos, a obra estava esgotada, mas depois, em 2018, apareceu várias edições, surgiu essa daí da Rainha do Ignoto, da editora Wish, tá. Inclusive tem uma introdução minha e tem um pós-fácil da pesquisadora Adriana Alberti, tá. Além disso, o que a gente vai observar nessa ficção científica desse primeiro momento, é uma presença do que o pesquisador e escritor Braulio Tavares chama de ciência gótica. Ele chama isso numa obra, eh da editora Casa da Palavra, cuja pa de uma antologia de contos de escritores brasileiros chamado Páginas de Sombra. E o que é ciência gótica? Ciência gótica são narrativas em que o medo, o assombro é decorrente de algo vinculado ao científico, vinculado à ciência, que mostra muito bem como a ciência estava sendo introduzida num contexto que não conhecia ciência. O próprio Bel Tavares considera que Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, é uma das primeiras obras de ciência gótica, porque ali a gente está vendo o quê? Uma reflexão sobre o impacto da ciência sobre a sociedade. Tá, então, no Brasil a gente consegue ver elementos de ciência gótica, por exemplo, na segunda obra ali do lado direito da Rainha do Ignoto, que é Contos de Vida e Morte, do escritor Coelho Neto, que era o príncipe dos prosadores, é um dos escritores mais populares do começo do século XX, mais famoso que Machado de Assis, tá? Também fundador da Academia Brasileira de Letras, ao lado de Machado, mas que infelizmente caiu no ostracismo porque foi boi de piranha dos modernistas da semana de 22, que pegaram o, o, o Coelho Neto como bode expiatório aí, né? Para falar tudo que o Brasil tinha que deixar para trás e tudo mais, tá? É aí que você vai encontrar no conto, no Coelho Neto, o conto que eu falei, né? Chamado Conversão, em que dois amigos conversam e um deles diz que conseguiu falar com uma. Eu não vou lembrar se é sobrinha ou se é irmã, ou se é filha que morreu, pelo telefone, né? Ou será que a tecnologia já é capaz de eliminar a fronteira que separa os vivos e os mortos? Então isso é uma discussão que refletia também o quê? Algo que é comum em todas as obras que vocês estão vendo aí, Doutor Benignos, Rainha do Ignoto, o Contos de Vida e Morte e o outro também, que é a presença do espiritismo. O espiritismo de base francesa, principalmente, base kardecista, que se instalou no Brasil, e o próprio espiritismo, né, enquanto produto do final do século XIX, né, que uma era científica mesclado ao religioso, ao mistério do religioso, ele acabou ganhando no Brasil esse ares de matéria-prima para narrativas que colocavam justamente essa questão em voga, né? Deixa eu olhar sempre o tempo para não me perder. E a última obra que você também observa a presença do espiritismo é o Esfinge, também do Coelho Neto. Esfinge que é considerado, para assim, simplificar aqui, um Frankenstein brasileiro. No caso, o Esfinge do título é o personagem James Marion, que é objeto de encanto e mistério por todos, porque ele tem um rosto muito delicado, muito belo, e tem um corpo másculo como um Adonis. E essa certa ambiguidade sexual do personagem acaba levantando suspeitas, levantando também desconfianças dos moradores da pensão onde ele se instala. E posteriormente a gente vai descobrir que James Marion é produto de uma experiência científica mística. Não vou falar muito para vocês correrem atrás, tem essa edição aí que eu também fiz o prefácio. Essa aí foi inclusive uma das obras que eu trabalhei no doutorado. Você encontra no Brasil a nova edição da editora oh meu Deus, me fugiu agora, daqui a pouco eu vou lembrar da edição aí, Luiz Felipe Vasques, que está aqui no chat aí, coloca aí qual é a editora da Esfinge, que agora me fugiu da cabeça, né. Mas no caso, basta dizer o seguinte, que em Esfinge a gente vai encontrar o primeiro personagem trans da literatura fantástica brasileira. Show! Então beleza, já falei demais, já dei muito spoiler. Show! Além também, nesses primeiros momentos, nem entrei nas ondas ainda, a gente vai ter, se na primeira parte, até a Primeira Guerra Mundial, você tinha essa questão da presença do espiritismo, da ciência gótica, depois da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1918 e até a Era Vargas de 1930, quando acaba a Primeira República, a gente vai ter aquele período da ficção científica brasileira respirando os ares de ceticismo, de pessimismo, que é típico do Entre Guerras e que na Europa acabou fomentando o surgimento das distopias. Então nós, Admirar o Mundo Novo,
O próprio também 1984 é resultado do mesmo contexto que no Brasil deu origem ao também algumas utopias e distopias. Rainha do Ignoto é uma utopia. A Legatos, muito obrigado, Lúcio Felipe Vasquez, a editora Legatos é que republicou aí os fins do Coelho Neto. Obrigado, Luiz. E aí, nesse período do pós Primeira Guerra Mundial até 1930, a gente vai ter outras obras. Inclusive antes disso, né? O próprio Rainha do Ignoto, de 1899, também já sinaliza uma utopia que vincula ela também à ficção científica. Lembrando que nem toda utopia é ficção científica. Se a utopia lida com a questão da alteridade, é utopia, é ficção científica. Se não é, então é simplesmente uma paródia, uma sátira da sociedade retratada, como é o caso da Utopia de Thomas More. Ah, mas especificamente na década de 20, citar aqui o Amazônia Misteriosa do Gastão Cruz, que se passa na Amazônia e que tem muito e que bebe muito, dialoga diretamente com a Ilha do Dr. Morro do H.G. Wells, também o Reino de Quiato, que é uma outra utopia também, que compartilha com a obra da esquerda, o Monteiro Lobato, o Presidente Negro, algumas particularidades no sentido de promover uma higienização da sociedade. Aqui a gente vai ver o discurso da eugenia colocado em um texto literário para poder lançar teorias de que, isso era uma ideia recorrente da elite pensante do país da época, o problema do Brasil é o povo. A gente tem que dar um jeito no povo para poder o Brasil alcançar o mesmo status de potências europeias. Tá? Então, no caso do Reino de Quiato, do Rodolfo Teófilo e também do presidente negro do Monteiro Lobato, você vai ter esse discurso científico da eugenia, ou seja, essa pseudocrença de que busca uma melhoria da sociedade por meio da aplicação da ciência e eugenia, que inclusive está na base, né, das políticas de Hitler, tá? E aí você está vendo no Brasil a aplicação dessa teoria que teve muita repercussão entre os pensadores brasileiros. Show! E aí a gente vai entrar, gente, na questão da onda. Já falei, já dei esse preâmbulo e vamos que vamos. Eu estou falando há 15 minutos. Ficção científica, o que eu estou falando aqui especificamente do contexto de onda, gente? Onda, o início dessa tentativa. Ondas, gente, são tentativas de periodizar, né? De você separar. E como toda separação, ela sempre vai escapando de um lado e para o outro, tá? Mas no campo acadêmico, essa função da gente dividir em fases a ficção científica brasileira ela tem a vantagem de facilitar o entendimento e transformação e evolução dessa mesma ficção científica brasileira, tá? Por exemplo, ficção científica brasileira, o que eu estou falando de onda? O início desse conceito de tentativa de entender a ficção científica começa com um pesquisador norte-americano, numa dissertação de mestrado dele, chamado Unique Motives in Brazilian Science Fiction, do David Lincoln Dunbar. O Dunbar ele veio para o Brasil, entrevistou os escritores da década de 60, e aí para justamente observar os pontos de em comum dessa narrativa, como a ficção científica no Brasil desse período dialogava muito com questões do realismo mágico, inclusive trazendo até mesmo à mente o que estava acontecendo na Inglaterra na chamada New Wave, né? Ficção científica New Wave, tem vídeo lá no Fantástico Curso sobre isso, que foi um movimento, vamos dizer assim, né? Uma nova onda da ficção científica britânica, a New Wave, que incorporava, por exemplo, outras ciências, além das ciências conhecidas, né, como física, astronomia e tudo mais. Então, história, religião, psicanálise, linguística, tudo passou também a fazer parte da ficção científica New Wave, né? Duna é desse período, né? O Cântico para Leibovitz também é desse período, né? A Mão Esquerda da Escuridão também é desse período, tá? Então, o Dunbar observou que essa primeira geração tinha uns pontos em contato, né, com essa ficção científica inglesa da New Wave. Então, o conceito da Wave começa a aparecer aqui. E o termo primeira onda foi ganhar sua disseminação de fato, nomeada assim, no início do século XXI, com a publicação de uma obra chamada Cosmos Latinos, que é essa que vocês estão vendo aí, que é uma antologia de ficção científica da América Latina de 2003, e que abordava justamente esse período de 82 até os primeiros anos de 2000, tá? Então aí que a gente começa a se delinear
o que veio a ser conhecido como ondas da ficção científica. Então, para começar, eu desenvolvi como os conceitos, o que caracteriza uma onda de ficção científica, e isso está à disposição para vocês verem em detalhes no artigo que eu escrevi de título "Sobre diversidades e regionalidades, a ascensão da quarta onda da ficção científica", daí publicado na revista Memorare, tá, 2021. Que no meu ponto de vista marca uma onda? Primeiro, a existência de um manifesto ou posicionamento formal de pessoas identificadas com o momento literário da ficção científica em que elas estão inseridas, ou seja, elas compartilham de um certo ponto de vista. 2, o surgimento de um subgênero ou movimento que reflita as visões, demandas e perspectivas para essa literatura defendida por esses representantes. Terceiro, a coexistência da nova onda com as manifestações que a precederam. Depois, a falta de diálogo, isso é uma marca do Brasil, né, entre gerações, a falta de diálogo sistemático entre representantes das diferentes ondas, visando troca de experiências ou realização dos projetos em comum, ok? É, como eu falei, como todo conceito, muitos escritores de ficção científica torcem o nariz para essa classificação, mas lembrando, gente, que isso tem uma função essencialmente didática, como eu falei, primordialmente didática, para poder ajudar as pessoas a entenderem a ficção científica, tá? O ponto que eles reclamam normalmente é que toda vez que eu falo ondas, eles acham que quando aparece uma nova onda, eles caíram para trás, morreram, não vão mais aparecer, eles ficaram no passado. E não, como eu falei, uma onda convive com a outra, uma onda alimenta a outra, ela não deixa de existir porque uma outra aparece, né? Assim como acontece na própria natureza, uma vai se alimentando da outra. Então vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui. Se não me engano, eu comecei a falar 7h10 de fato, então ainda estou aí, cheguei aqui nos 20 minutos. Vamos que vamos. Ficção científica da primeira onda, gente, aí eu tenho que homenagear aqui a figura daquele senhorzinho que está lá em cima, o Gumecindo Rocha da editora GRD, que foi um grande promotor da ficção científica desse primeiro momento, abraçando escritores como o Jerônimo Monteiro, como o Rubens Teixeira Scavone, como também o Fausto Cunha, como também o André Carneiro, Diná Silveira de Queiroz e tudo mais, tá? Então são obras variadas que se desenvolveram principalmente nos anos 60, tá? Do século XX, tá? E que conviviam naquele contexto da ditadura, naquele contexto também de um fascínio por ufologia, também influência da presença do cinema norte-americano nos anos 50 e 60, elementos também de realismo mágico apresentados, tá? Então, essa que marca a primeira onda. No caso aqui, a primeira onda lançou, e quando tem a primeira onda, vem as ondas seguintes, né? Já no caso da segunda onda da ficção científica, a gente vai ver que se desenvolve ou seja, a primeira onda, deixe-me voltar aqui, essa primeira onda vai assim dos anos 60 até o comecinho dos anos 80, tá? Que é o período justamente o período de grandes transformações, muito desafio para você publicar obra no Brasil. Então, por isso mesmo que o trabalho desse editor tem que ser sempre celebrado por ter lançado, por ter acreditado de que a literatura fantástica no Brasil tinha público, tá? Então, também fica o convite para vocês conhecerem essas obras que normalmente vocês encontram em sebos, tá? Eles Herdaram a Terra, da Diná Silveira de Queiroz, o Amórquia, também, que está representado aí, o Lobo do Espaço, o Homem que Viu o Disco Voador e o Fuga para a Parte Alguma, do Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro tem várias obras. Jerônimo Monteiro, que que é chamado de o pai da ficção científica brasileira, por conta do volume de obras que ele publicava, tá? É, então vamos. Segunda onda, ela considera o quê? De que elas estão no a gente está falando aqui de 82, no momento de que, uma nova geração está surgindo, Jerônimo Monteiro morre dos anos 70, então vai passando o tempo, né, uma nova onda vai chegando. Chegou a ficção científica brasileira, segunda onda, que aí destaco a presença do Ivan Carlos Regina, de que no meio dessa obra que você tem aí, O Fruto Maduro da Civilização, que foi relançada recentemente, tem o Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira, onde justamente ele fala que a ficção científica tem que se libertar desses modelos internacionais e tá, e tal. Então, é um texto fundamental também que lançou discussões no ar.
Esse aqui, gente, é o momento de fanzines. Numa era pré-internet, o que você tinha era revistas, fanzines, que eram impressas lá de mimeógrafo, que fazia xerox, que era enviado pelo correio, era grampeado, né, enviado pelo correio. Eu tenho várias desse período aí que me ajudaram muito na minha formação, quando eu estava na UERJ, nos anos 90, na época da graduação, tá, de escritores aí que publicavam, né, e também editores que trabalhavam com essa literatura, tá? E estão presentes até hoje aí produzindo. Destaco aqui algumas obras como Os Melhores Contos de Ficção Científica Brasileira, do Roberto de Souza Caruso, um dos grandes nomes fundamentais, um dos primeiros disseminadores dessa questão das ondas, também que tá do lado a obra dele Brasa 2000, que é uma coletânea de contos, fica o convite para vocês conhecerem também da editora Patuá, do Roberto Souza Caruso, e assim vai. Outras obras, Gerson Lodge Ribeiro, que é o mestre da história alternativa no Brasil, é o famoso "E se?", né? Então, e se Palmares não tivesse caído? E se os astecas não tivessem sucumbido e tal? Então, o mestre Gerson Lodge Ribeiro faz parte dessa geração aí, tá publicando até hoje, e outras obras, Hélio Tavares também, com a Espia Dorsal da Memória, nessa obra fundamental, ganhou prêmio também em Portugal. A gente tem o Back in the USSR, o Fábio Fernandes, que inclusive mostra que as ondas permanecem. O Fábio está aí publicando também, sempre publicando nacional e internacionalmente também, e também a outra obra ali, o Cereja do Espaço, do Calife, né? Jorge Luiz Calife. E essa onda aí, gente, da segunda onda da ficção científica, ela também tem suas características, como eu falei anteriormente, né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter, no caso, qual o movimento que marca bastante aqui? Lembrando, gente, quando fala movimento, não é que todo mundo seguiu, não, mas ela compartilhava de alguns elementos. Tá? Então, dentre diversas manifestações, se observou a presença de obras em comum, que vieram a ser chamadas de Tupinipunk, que é um termo criado pelo Roberto Souza Caruso, para poder mostrar vamos dizer assim, que é um cyberpunk brasileiro, né? Com os elementos próprios de um país que, nos anos 80, não tinha ciência, não tinha tecnologia, e também um país de muita sensualidade, de muitas diferenças, desigualdades sociais. Então você tem aí a obra do Alfredo Serquis, considerada a primeira obra do Tupinipunk, o Silicone 21. Você tem o Santa Clara Poltergeist, do Fausto Fawcett, é aquele Fausto Fawcett mesmo que você tá falando, que você está pensando aí, o cantor. Tem também o Anjos Mutantes e Dragões, do Ivone Calado, tem o Piritas Siderais, tem o Tempos de Fúria, do Carlos Ossi. Carlos Ossi também está aí publicando, acabou de publicar uma obra sobre ciência, está sempre publicando questões de ciência. O Consertador de Bicicletas, que também é outra obra do Roberto Souza Caruso, e o Faveloce, mais uma vez, 2021, do Fausto Fawcett. Então, o Faveloce mostra que não é porque o negócio nasceu nos anos 80 que morreu nos anos 80, não. Tá aí, Tupinipunk nasce e vai com uma boa onda, avançando, se emendando em outros tempos também, tá? No século XXI. Então, tem live no Fantástico Cursos específica com a Elizabeth Ginway, a pesquisadora norte-americana, e o Roberto Souza Caruso, onde eles falam de Tupinipunk. Todas essas coisas punks aí, essas vertentes punks, eu vou falar mais para frente, tem lá na playlist Mundo Punk do Fantástico Cursos. Beleza. Vamos que vamos. Estava, deixa eu olhar o tempo aqui. E aí, gente, a gente sai da segunda onda. Essa segunda onda foi dos anos 80, 82 até o comecinho do século XXI, eh, quando surge a internet 2.0. A internet 2.0, como vocês bem sabem, é a internet que já permitia interação dos usuários, permitia diálogos, que foi um passo para a criação das redes sociais. Então, aqui que a gente vai ter uma explosão de novos escritores, principalmente escritoras, também escritores negros, escritoras negras, também começando a aparecer pessoas, não começar a aparecer, me expressei mal, mas vai começar a ter mais visibilidade, produções de ficção científica de outras regiões do Brasil, porque historicamente os meios de comunicação, as casas editoriais sempre privilegiaram o sul e o sudeste da divulgação. O resto da literatura é chamada literatura regionalista, né? Então começa a gente ver uma subversão desse papel. Por quê? Porque as redes sociais popularizaram isso. Então a gente vai ver
nesse período, várias obras surgindo. Também aqui a terceira onda é marcado por produção independente. Acontece um barateamento dos meios de produção, você pode imprimir teu livro. Você pode também vender teu livro na Amazon, na forma de e-book. As editoras também estão conseguindo imprimir mais barato. Começa a aparecer, nascer, morrer, ressurgir diversas editoras, que eu vou mostrar aqui também, que publicam exclusivamente literatura fantástica brasileira. Então, destaco para vocês, fica a dica dessa obra aí, Fractais, essa primeira aí, organizado pelo Luiz Braz, que reúne as gerações, essas ondas que eu estou falando aqui, tá? Ele segue esse conceito para apresentar vários escritores. Cidades Indizíveis, a segunda ali, do Fábio Fernandes, com o Luiz Braz, que é sobre New Weed. Você vai ter também, citei do público feminino, você também essa questão da telepatia são os outros, da Ana Rush, tá? Que traz essa questão da telepatia. Se tem obras independentes, tem ali, ó, Onde Come Alguma Jamais Esteve, do Gilson Cunha, obra independente, ou seja, não é de nenhuma casa editorial, que ganhou o prêmio Argos, que é o principal prêmio de ficção científica do Clube Brasileiro de Ficção Científica, tá? Do CLFC, Clube de Leitores de Ficção Científica, que é uma associação que existe aí desde os anos 80 e 90. Poder Absoluto, de Jean Gabriel Álamo, que é um escritor que vive da escrita, só publica na Amazon. O Colapso, do grande Ricardo Labuto Gondim, tem uma live lá no Fantástico Curso sobre ele, também, que é um escritor que. E aí que eu botei ele aqui, por quê? Porque a gente fala de onda, não é questão de idade. Não é questão de idade. O Ricardo Labuto Gondim já tem seus 40 anos, seus 45 anos, mas faz parte desse momento aqui. Então a gente está falando que não, as ondas é de coisa de gente jovem. Não. É uma questão de quando você aparece, os temas que você aborda. Tem o Nebulosa, do André Cáceres, que é um menino que está publicando agora. O Snow Globe, do grande Fábio Barreto, que há tempos aí também define ficção científica. E a Lady Sibila, também grande presença nas redes sociais, também mostrando essa ficção científica de caráter feminino, tá? Deixe-me avançar aqui. Dona Rebeca me lembra do meu tempo aí, tá? Me dá um toque. Vamos que vamos. E falei para vocês que toda onda também é marcada por um movimento, né? Uma crença que compartilhada por um grupo. Na terceira onda, você, assim como o Tupinipunk da segunda onda, na terceira onda a gente pode ver a questão do fantasismo. O que marca muito a terceira onda é uma visão dos escritores e escritoras desse período de enxergar o nacional como global, né? De vislumbrar o mercado internacional. Começa a aparecer um maior volume de escritores e escritoras nacionais buscando publicações lá fora, publicando lá fora e abraçando, considerando que os temas que são abordados no Brasil são os mesmos problemas lá de fora. E também uma visão salutar de que não é porque você quer vender o teu livro que você vai para o inferno, não, tá? Isso é uma marca da literatura, isso é uma coisa de letras, né? De que eu falo isso com propriedade, porque eu vejo de perto, de achar ainda que porque você é escritor, a Calíope, a musa da literatura, vai te abençoar e vai te pagar teus boletos. Mas, felizmente, o fantasismo vem atualizando essa visão de que, sim, você pode vender tua obra, você pode ter um diálogo maior com a tua obra. Os leitores e leitoras querem conhecer quem escreve suas obras. Então, aqui o escritor e escritora é bom que tenha um perfil em rede social, que dialogue com seus escritores e escritores, para poder, assim, ter um público engajado, ok? Então, alguns escritores ainda resistem, mas é aquilo. Então, o fantasismo é muito marcado por isso, uma visão também comercial e, por favor, considere, quando eu falo aqui comercial, não é pejorativo, mas sim de enxergar o produto, que o livro é arte e também produto. E vamos lembrar, gente, essa questão do público pagar para ter tua obra, porra, isso já tinha os mecenas lá desde a antiguidade, né? A própria palavra mecenas já nasceu na antiguidade. Né? Dante tinha mecena, os renascentistas tinham mecenas, Charles Dickens, na era vitoriana, fazia propaganda das suas obras. Então, mas essa coisa romântica, né, que nasceu no romantismo, de que escritor não vende, porque a arte é algo recente que ainda se faz presente em muitos cursos de escrita criativa no Brasil e em cursos de letras. Mas vamos avançar, né? Então, o fantasismo tem esse caráter também de internacionalizar e também de fazer a obra chegar ao leitor e leitora. Terceira onda, obra correndo aqui com o tempo, já estou acabando algumas marcas também da ficção científica brasileira, que no Brasil hoje, principalmente, você tem bastante distopia, eu estou falando de temática e também de literatura retrofuturista. Quando eu falo literatura retrofuturista, gente, eu estou falando de antecipações do futuro no passado.
que é uma variação do cyberpunk. Cyberpunk mira para frente. Agora, o retrofuturismo mira para trás. É, a mais conhecida é o steampunk, tá? O steampunk no sentido de que você antecipa, normalmente no século XIX, extrapolações de tecnologias do século XX e XXI no contexto do século XIX. Tá, então isso é o steampunk. Falo isso porque, como vocês podem ver lá na playlist Mundo Punk do canal Fantástico Cursos, existem mais de 40 mundos punk, tem o stone punk da pré-história, que você vê, por exemplo, em Far Cry Primal, você vê também os Flintstones, né? Aí vai passando, Sandalpunk, como por exemplo o filme 300, como as invenções de Arquimedes e Siracusa, né? Com seus raios da morte. Você tem o Sandalpunk, você tem o Middle Punk, que é o punk da Idade Média, você tem o Dread Punk, você tem o Green Punk, você tem o Croc Punk aí de Assassin's Creed, por exemplo. Tem vários, tem mais de 40 mundos aí, que vai desde o Stone Punk até o Myth Punk, Elf Punk, Hope Punk, até o Maconha Punk tem. Então, vamos tá tudo lá na playlist Mundo Punk do Fantástico Cursos. No Brasil, principalmente o steampunk tem força, tá? O steampunk chegou aqui já bem no começo do século XXI, com o Baronato de Shoah, do escritor Ganitanda. Você tem também o A Monk Pune, do grande Otávio Aragão, que já teve também outra obra nessa mesma linhagem, né? Todos os escritores, gente, que vocês podem conhecer, que eu estou sempre citando lá no canal e também no Instagram do Fantástico Cursos, @Fantástico Cursos, que vocês podem conhecer. A editora Draco lançou uma série dessas literaturas, tem a Vaporpunk com 2 edições, tem o Dieselpunk, que já é no começo do século XX, né? Tem o Cyberpunk, tem tudo mais. Então, Homens e Monstros, do Flávio Medeiros Júnior, tem as antologias steampunk aí, tem a VEC Editora, que também é outra casa editorial que publica muito steampunk, daí do Le Chevalier, do André Codenonce, do Alcovo da Morte, da Nikele Viter e do Ernesto Tavares. E o Ernesto Tavares também publicou o Paternon Místico pela Dark Side, e também publicou o terrível, agora vou lembrar do nome, do Dr. Luizon, pela editora Leia, tá? Show! Então, estou falando aqui dessas configurações de avançar, é, de avançar essas questões aqui. Além disso, também, continuando aqui, eu falei do steampunk, né? Mas também aparecem outras variações. Você tem o steampunk de autoria feminina, aí, por exemplo, no steampunk, tá? Você tem o steampunk também vinculado ao público LGBTIQIA+, você tem o dieselpunk, você tem o solarpunk, que normalmente apresenta futuros mais otimistas em relação ao uso de tecnologias renováveis, tá? Energia eólica, energia solar, falo normalmente porque o solarpunk também tem um lado sombrio, fiz um post sobre isso no Instagram, né? O lado sombrio do solarpunk não são apenas luzes nisso aí. Você tem também o steampunk, né? Steampunk, que é que é um steampunk que contempla questões da negritude, contempla o lugar do negro. Porque sempre tem que ser Europa, sempre tem que ser Inglaterra o palco do steampunk. Por que não na África? Né? Por que não essas questões? Então, o steampunk vai se conectar muito também com o contexto de ascensão do afrofuturismo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Já estou acabando, estou no meu tempo aqui. E também você tem Steam Fantasy, como por exemplo a obra Viajante do Abismo, da Nikele Viter. Também você tem Mythpunk, né? Aí, como por exemplo, Veracruz, do Gabriel Billy, que usa o quê? É um steampunk que tem presença, por exemplo, nesse caso, de criaturas do folclore nacional. Você tem aí coletâneas como a Retrofuturismo, a editora Siberos. A editora Siberos também é outra que publica muito de retrofuturismo e tudo mais. Cheguei na quarta onda aqui, estou acabando. Quarta onda, na quarta onda você vai ter, como eu acredito, o movimento que, se a terceira onda vai de 2003 até 2015, mas continua, quando eu falo isso, lembrando, vai até aqui, ela também começa a dialogar com o que eu acredito surgindo em 2015, 2014, 2015, que é a quarta onda. Essa quarta onda, o que, que é? Um aprofundamento, uma disseminação, uma ampliação, principalmente de grupos que começaram a ganhar corpo, começaram a ganhar voz na terceira onda, no começo do século XXI, e a partir de 2015 apresenta um maior volume,
começa também a aparecer em blogs, podcasts específicos para esse público, né. Você tem aí as coletâneas Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que é só de escritores e escritoras vinculadas ao grupo LGBTQIA+. Você tem editoras que só publicam ficção científica de autoria negra, como, por exemplo, aqui Tembo, e aí você tem a coletânea Afrofuturismo, O Futuro é Nosso, que inclusive já está na segunda edição. Você tem a Elendare, uma editora lá do norte do país, né? Então, ou seja, tem ficção científica em tudo que é lugar, tem editor em tudo que é lugar publicando Fantástico Nacional. E aí você tem essa coletânea aí, 2034, Mundo Cyberpunk, onde você tem a presença de um conto do Amazofuturismo, tá? E também você tem o Estranha Bahia, mostrando essa literatura do insólito, ficção especulativa de outras regiões, como por exemplo aqui do Nordeste, tá? O Estranha Bahia dos Contos Fantásticos. E o que marca aqui também, falei sempre que tem um movimento, né? O que marca aqui a questão da quarta onda, no meu ponto de vista, principalmente a partir de 2015, que é quando o afuturismo desembarca no Brasil, a presença do afuturismo, a presença também do sertão punk e do amazofuturismo. Para cada um desses aí, tem vídeo lá no canal, mas o afuturismo é mais conhecido, né? Principalmente quando saiu Pantera Negra, teve essa questão aí, né? Essa discussão. Sertão punk, gente, é uma visão uma visão que subverte a visão consagrada que principalmente Rio e São Paulo tem em relação ao sertão. É um movimento criado pela escritora Gabriela Diniz e pelos escritores Alan de Sá e Alex Silva, que eles contestam da visão do Nordeste como uma terra de cangaço, que tem sol rachado, só tem cacto e tudo mais. Não, é uma terra rica, que tem uma base aeroespacial, que tem um balançamento espacial, que tem um enorme parque eólico, que tem um enorme parque solar, né, que também convive ainda com problemas de colonialismo. Então, o sertão punk oferece uma outra visão sobre o sertão, tá? Lembrando, gente, né, porque o sertão punk é do Nordeste, que esses escritores falam de todo o fantástico do Nordeste. Eles estão ali, representam uma parte. Lembremos que o Nordeste é a região do país que mais tem estado. Então, você ali também tem múltiplas visões. Cada estado tem o seu próprio fantástico. O sertão punk é uma dessas manifestações. E o massofuturismo, que como o nome está falando, ele contempla o fantástico produzido na região norte, tá? Que contempla, obviamente, os povos nativos e dentre outras questões. Beleza, acho que eu acabei. Não, e falar aqui também dos estudos que estão rolando, né? Só para dar uma pincelada, tá aí, estão rolando vários estudos sobre a ficção científica brasileira, como, por exemplo, a da professora Elizabeth Gilway, né, desde os anos 90, mitos culturais e nacionalidades no País do Futuro. Tem a obra do começo do século XXI, do Roberto Souza Causo, ficção científica, fantasia e horror no Brasil. Também tem o Fantástico Brasileiro, mais recente esse, do professor Inés Tavares e do Bruno Matangrano, que pega discute o insólito brasileiro desde essa época aí do Emílio Zaluar, do Dr. Benignos, até antes disso, até o século XXI, tá? Também tem essa obra do Alfredo Supias, Cinema e Literatura, onde tem um capítulo do Roberto Souza Causo, onde ele faz o mapeamento, né, a cartografia para a ficção científica mundial. Tem uma série de entrevistas da Cátia Regina Souza, da fantástica jornada do escritor no Brasil, falando dos desafios, vitórias e obstáculos de escrever fantástico no Brasil. E o mais recente da Elizabeth Gilway, Cyborg, Sexuality and the Undead, da professora Gilway, que inclusive ela lançou recentemente no Brasil também. Todas essas aí, gente, só para dar uma mostra para vocês, pô, vem de literatura fantástica no Brasil, né? Será que tem público para isso? Tem. E todo esse povo aí que vocês estão vendo publica ficção científica brasileira, tá? Algumas só publicam literatura fantástica brasileira, algumas só publicam de autoria negra, outras só publicam mulheres, outras só publicam escritores do Nordeste. E aí, ou seja, tem essa variedade aí. Fiz um post recente, nessa semana passada, no Instagram do Fantástico Curso, que mostra, dá o endereço de cada uma delas. Fica o convite para vocês irem lá, @fantasticursos, para poder conhecer essa produção, tá? E aí, isso eu estou falando das que publicam ficção científica brasileira, tá? Fantástico Nacional. Mas tem o dobro disso aí que publica só gótico, publica fantasia e tudo mais.
Além disso, gente, também tem publicações as versões modernas dos fanzines, né. Então eu até botei ali o Hiperespaço, que é um desses fanzines que eu falei para vocês dos anos 80, desse primeiro momento que é grampeado, enviado para casa, trabalho guerreiro, trabalho de paixão feito pelo pessoas como César Silva, por exemplo, Marcelo Simão Branco, que atualizava o fandom, né, atualizava os fãs do que estava rolando. Teve experiência também com o Isaac Asimov Magazine, fundamental, foi onde brasileiros começaram a publicar, uma publicação dos anos 90, e aí reedições mais recentes do século XXI, revistas físicas e digitais, como a Mafagafo, como a Escamba Náutica, que é do Nordeste, como a Ignuto também, que é do Nordeste, e tudo mais, né? Então tem revistas, são revistas como essas que, por exemplo, abrem espaço para escritores e escritores iniciantes publicarem também, e atualizam sobre a cena. Obrigado, Rebeca. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.